Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo. Essa aqui é a Sol, né, minha assistente de hoje. Estarei hoje falando com vocês um pouquinho sobre radioatividade, tá? Então essa aula é bem interessante. Então hoje nós vamos falar aqui o básico aqui sobre radioatividade. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho aí, né, para receber as notificações de novos vídeos. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário. Também deixo de dica aí que você faça as anotações do que for sendo abordado e falado durante essa aula, tá? Que isso vai ajudar no seu aprendizado. E também deixo de dica para você colocar, se não quiser anotar no papel tal, coloca nos comentários aí um resumo, tá, do que você aprendeu. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre radioatividade. O que é radioatividade? O que vem a ser a radioatividade? Então, a radioatividade é a capacidade aí que certos átomos, que certos elementos químicos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas aí de seus núcleos instáveis, né, com o objetivo de adquirir uma estabilidade. Então, essa emissão de partículas faz com que o átomo radioativo de um determinado elemento químico se transforme num átomo de outro elemento químico. Esse processo nós chamamos aí de transmutação. Então, alguns elementos são capazes de produzir radiação eletromagnética e outros vão ser capazes de produzir aí radiação de partículas ou a emissão de partículas subatômicas aí dos seus núcleos. Como que ocorreu a descoberta da radioatividade? O pioneirismo desse estudo da radioatividade começou com William Conrad Gothen. Ele foi um dos precursores aí do estudo da radiação. Ele fez a descoberta dos raios X, que nós usamos muito até hoje como ferramenta médica, principalmente para fazer o diagnóstico, ver se quebrou algum osso em algum acidente, entre outras situações. O raio-x é uma radiação eletromagnética. Um elemento químico vai produzir uma onda eletromagnética com um comprimento de onda aí que varia de 10 elevado a menos 11 metros a 10 elevado a menos 8 metros, de 0,1 a 100 angstroms, resultante aí da colisão, nesse caso então, de elétrons produzidos aí em um cátodo aquecido contra elétrons de um ânodo metálico. Então, nesse caso, o raio-x não é, vamos dizer assim, uma radiação de partícula, mas sim uma radiação eletromagnética. E essa radiação vai permitir que a gente veja, né, o corpo da pessoa, ou qualquer coisa aí, né, uma mala, o que tem dentro de uma mala, utilizando essa tecnologia do raio-x. Nós vamos ver agora como que isso acontece. Aqui nós temos, ó, o choque de feixes de elétrons que saem aqui do cátodo e vão chegar ao alvo, que é o ânodo, produzindo aí, quando ocorre o choque aqui nesse ânodo, esses elétrons são absorvidos pelo ânodo, ocorre a produção, a liberação desses raios X. Então é assim que é feito naquela máquina de raio-x. Eu vou ter um cátodo, eu vou ter um cátodo que libera elétrons, eu vou ter um ânodo que absorve esses elétrons e libera, né, essa onda eletromagnética, o raio-x. Os raios-x, sabemos hoje que não tem origem nuclear. Então ele acontece aí um salto quântico de elétrons que passa aí, né, para as camadas mais externas, ou seja, esses elétrons, quando são carregados de energia, eles saltam, produzem calor nesse salto aqui para uma camada mais externa, e quando eles voltam, eles liberam não calor, mas sim raio-x. Então, esse salto é chamado de salto quânticos aí, de elétrons para as camadas mais externas, e ao retornar aí esses elétrons, quando retornam para sua camada de origem, emitem ondas eletromagnéticas, que é o raio-x. Bohr postulou essa situação tanto do salto, quando um elétron salta de uma camada de menor energia para uma de maior energia, ele absorveu energia, por isso que ele passou para outra camada, ele libera calor. Quando ele faz o inverso, ele não libera calor, mas sim libera
raio-x, libera ondas eletromagnéticas. Em 1896, acidentalmente, esse cidadão aqui, Becquerel, descobriu a radioatividade natural ao observar aí que o sulfato de potássio e uranila, né, aqui nesses casos, conseguia impressionar chapas fotográficas, ou seja, conseguiam aí criar manchas em chapas fotográficas. Então ele acidentalmente descobriu que essas substâncias, né, o sulfato duplo de potássio e a uranila, eram compostos radioativos. Essa radioatividade, nesse caso aqui, já é diferente da radioatividade do raio-x, porque tem origem nuclear. Então, a origem dessa radioatividade aqui vem lá do núcleo dos átomos. Além disso, as emissões eletromagnéticas, que são ondas, né, vão apresentar muito mais energia. Neste caso aqui, as partículas do átomo, né, os prótons aqui no caso, têm carga elétrica positiva e os elétrons aqui de fora vão ter carga negativa. E os nêutrons não têm carga nenhuma. A radiação nuclear que nós falamos, né, uma reação nuclear, acontece aqui do núcleo. Isso nós vamos ver nos próximos slides agora como que acontece. Teve um casal de cientistas muito famoso, que é Pierre e Marie Curie. Eles identificaram aí o urânio, o polônio, 400 vezes mais radioativo que o urânio, e depois o rádio, 900 vezes mais radioativo que o urânio. Eles trabalhavam muito, principalmente Marie Curie, né, trabalhava muito com a questão de radioatividade, tá? E ambos tiveram problemas de saúde aí decorrentes desse trabalho. Eles não sabiam ainda do perigo que essas substâncias, né, traziam para a saúde, e eles acabaram, né, morrendo aí decorrente de problemas de saúde ocasionados pela radioatividade, pela radiação. Porém, hoje as pessoas que trabalham com radiação já usam roupas especiais, né, que vai evitar aí a sua contaminação pelas radioatividades. Os modelos atômicos, também tem no canal vídeos falando sobre os modelos atômicos. Novas descobertas demonstram que os elementos radioativos naturais emitem aí 3 tipos de radiação: as radiações alfa, beta e gama, e ambas vão possuir diferentes penetrabilidades. Por exemplo, a radiação alfa não consegue penetrar o papel. A beta já consegue penetrar o papel, porém não consegue penetrar o alumínio. E a radiação gama consegue penetrar o papel, o alumínio aí com facilidade, sendo barrado ali pelo chumbo. Então, cada uma delas vai ter aí, né, uma característica, vai ser usado no dia a dia também com finalidades diferentes. Rutherford também contribuiu muito. Rutherford também foi um dos que teorizaram modelos atômicos aí, e ele contribuiu muito também para a questão do estudo da radiação e da radioatividade. Então, no começo do século XX, ele criou um aparelho para estudar as radiações. As radiações, nesse caso, eram emitidas por material radioativo, contido no interior de um bloco de chumbo aí, e submetido a um campo magnético, que evitava o vazamento da radiação e tinha apenas uma abertura por onde saía essa radiação. Então, aqui ele tinha um bloco de chumbo com uma fonte de partículas alfa que estavam bloqueados, tinha apenas uma pequena saída, pequeno filete, um fiozinho de cabelo por onde essas partículas alfa saíam, e ele tinha uma lâmina de ouro bem fininha e uma lâmina fotográfica envolvendo essa lâmina de ouro. E ele bombardeou aqui, atirou um feixe, né, de partículas alfas, ou radiação alfa nessa partícula, e viu que algumas partículas alfa desviaram para trás, para os lados, porém a maioria dela passou para frente. E com isso ele concluiu que os átomos tinham um núcleo, e que esse núcleo era formado pelos prótons, que tinham carga positiva. E essa partícula alfa tinha carga positiva também, e ao bater com esses prótons aqui, eles se repeliam, tendo esses desvios aqui. Depois desse experimento, ele criou esse modelo atômico aqui, onde o núcleo conteria os prótons e os elétrons estariam numa parte chamada de eletrosfera,
Ele também concluiu que o átomo era formado mais por espaço vazio do que por partículas propriamente ditas. Então esse foi o experimento famoso aí de Rutherford, e que mostra que as partículas vieram, quando se chocaram no núcleo contendo prótons, elas se movimentaram. As que não se chocaram, a grande maioria passou direto, porque tinha muito espaço ali no núcleo. Quando se descobriu aí a radioatividade, desvendou-se o núcleo do átomo e a sua divisibilidade. A divisibilidade do átomo passou a ser confirmada depois do experimento de Rutherford. Essa divisibilidade do átomo acontece porque o núcleo atômico acaba perdendo partículas ali, que vão ser partículas alfa, partículas beta e gama, que vão ser partículas que vão ocasionar radioatividade. Então, com isso, descobriu que o átomo, não é mais aquilo que é indivisível, mas sim o átomo é divisível. Porém, o nome átomo continua até hoje valendo aí. Então, existem 3 emissões, nós sabemos até hoje, 3 emissões ou radiações. O termo mais correto seria 3 radiações. A radiação alfa ou emissão alfa, ela ocorre com partículas com carga elétrica positiva, constituídas aí de 2 prótons e 2 nêutrons. E ela viaja a uma velocidade bem alta de 20.000 km por segundo, é a velocidade média aí dessa partícula, dessa emissão ou dessa radiação alfa. Ela tem um poder de penetração pequeno, são detidas aí pela pele, por folha de papel ou por 7 centímetros de ar. Então ela não consegue passar nem por 7 centímetros de ar. Essa radiação alfa ela é detida. Dessa situação aqui das partículas alfa, teve aqui a formação da primeira lei da radioatividade, ou a lei de Soldi, que diz que quando o núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui e seu número de massa diminui de 4 unidades. Então aqui seria o caso, Então eu tenho aqui o número atômico, o número de massa. Então aqui de 92, o número atômico dele vai perder 2 aqui no caso, porque são aqueles 2 prótons. O número atômico é determinado pelo número de prótons. Como ele perdeu 2, se ele tinha 92 prótons, agora essa partícula alfa levou 2 prótons, ele ficou com número atômico 9. Já o número de massa, a massa atômica aqui desse urânio, era 235. Como essa partícula alfa levou 2 prótons e 2 nêutrons, cada um tem carga 1, positiva e carga neutra 1, o que aconteceu? Ele perdeu, nesse caso, então, 4 desse número de massa, e a massa atômica dele caiu de 235 para 231, formando uma outra substância química nesse caso. E as emissões beta, a emissão beta ou radiação beta, são partículas com carga elétrica negativa e massa desprezível. São elétrons expulsos do núcleo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a formação de elétrons dentro do núcleo e a liberação desses elétrons aqui. Então, os prótons permanecem no núcleo, porém os elétrons e os neutrinos vão ser expulsos aqui do núcleo desse átomo. Então, nesse caso aqui, eu tenho a emissão de elétrons nucleares. É isso mesmo, elétrons nucleares vão ser expulsos aqui. A velocidade média da emissão beta, que é da radiação beta, é de 95% da velocidade da luz e tem um poder de penetração de 50 a 100 vezes, mais penetrantes que as partículas alfas. São detidos aí por 1 centímetro de alumínio, ou 2 milímetros de chumbo, são suficientes para deter a radiação ou a emissão beta. Com a radiação beta, a descoberta da radiação beta, teve a formulação da segunda lei da radioatividade, ou lei de Soldi-Fajans-Rousseau. São 3 cientistas aí que criaram essa lei. Segundo essa segunda lei da radioatividade, quando o núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de 1 unidade e seu número de massa não se altera. Então é o que acontece aqui, por exemplo, o bismuto libera uma partícula atômica aqui e
ocorre a formação, mantém aqui o seu número de massa, continua 210, porém forma uma nova substância, agora com 84 prótons. Então o bismuto tinha 83 prótons. Aqui formou-se um próton, foi agregado nessa situação e formou o polônio com 84 prótons. E a liberação aí, né, de radiação beta. Então essa é a segunda lei da radioatividade. Agora vamos falar da emissão gama. A emissão gama, né, são ondas eletromagnéticas aqui, da mesma natureza da luz, semelhantes ao raio-x, sem carga elétrica e nem massa. A velocidade da emissão gama, ou da radiação gama, já é igual à da luz, ou seja, a velocidade de propagação dela é de 300 mil quilômetros por segundo. E o poder de penetração dessa radiação é muito alto, são mais penetrantes aí do que o raio-x, e vão ser detidas por 5 centímetros de chumbo, é o que é necessário para se deter aí essa radiação gama, essa emissão gama. Esse aqui é o poder de penetração das emissões, fazendo uma comparação. Então a emissão gama causa mal à saúde, podem atravessar o corpo humano, causando danos irreparáveis ao corpo humano. E aí tem os equipamentos especiais aí de proteção que são necessários, geralmente quando você vai fazer um raio-x, fazer algum procedimento aí no hospital, né, geralmente tem os materiais, né, que você vai colocar um colete, ou os próprios médicos ali que trabalham com a medicina nuclear vão ter todos os equipamentos aí necessários, tanto para evitar danos ao paciente, quanto para, né, as pessoas que trabalham com isso. No caso, a alfa é a menos penetrante, não atravessa nenhuma folha de papel. A beta já atravessa a folha de papel, porém não consegue penetrar a pele. Já a gama é a mais penetrante, atravessa até o aço, para você ter noção de como ela é penetrante e causa danos muito sérios ao corpo. Então essa foi a nossa aula aí sobre radiação, sobre radioatividade. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, de pôr nos comentários o que você entendeu e deixar dicas de novas aulas. Um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.